a face do Senhor, vou render-lhe a imensidão do meu louvor, mas procurarei então quem mostrou-me a salvação, e com lágrimas de gratidão sorrindo direi: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres: Deus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eu dia em glória eterna do juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti, pude ouvir sua voz em dizeres: Deus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres vis aqui. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Me achei amando tesouros terrestres, vãos prazeres em teu lugar, mas anelo mais os tesouros celestes, teu rosto ver, ouvir teu falar. Guia-me sempre no teu caminho, em rumo ao céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu doce lar. Até que eu veja
Olá, meus amados e queridos irmãos, uma boa noite para cada um de vocês. Grande bênção estar novamente aqui, agora não em Porto Alegre, mas transmitindo aqui de Barueri, São Paulo, na casa dos meus pais. Então vão ver que o nosso, entre aspas, estúdio é diferente. Estou aqui num escritório diferente, então mesmo estando longe, Deus nos dá a oportunidade de poder estar aí na casa de cada um de vocês e podermos estar juntos para podermos então cultuar o nosso Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito bem, meus irmãos, então é um privilégio estar com vocês. Talvez a imagem esteja um pouco mais escura do que habitualmente, mas estando num lugar diferente, estando num habitat diferente, vai ser um pouco mais complicado para mim em alguns aspectos, mas eu peço a paciência de cada um de vocês também, para que possamos então juntos fazer a nossa transmissão. Então, muito obrigado pelas orações de cada um de vocês. Eu e a família saímos ontem de Porto Alegre às 4h20 da manhã, chegamos em torno de 8h20, 8h30 da noite aqui em São Paulo, em Barueri. E pela graça de Deus nós fizemos uma boa viagem. Nós não fizemos paradas a não ser para usar o banheiro ou abastecer o carro, então procuramos ao máximo seguir as recomendações. E também Deus nos abençoou, fizemos uma boa viagem, deu tudo certo com o carro, enfim. Obrigado a cada um de vocês por suas orações, tá bom? Vamos orar nesse momento então. Quero convidar a todos vocês que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, Deus de misericórdia, entrando em sua presença, agradeço por sua graça, por sua misericórdia sobre nossas vidas. E clamo, Senhor Deus, que o Senhor nos dê um bom tempo, que tua palavra fale aos nossos corações. E agradecemos pelo cuidado do Senhor, pelo amor com que o Senhor nos ama. E agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo estando longe. O Senhor nos permite que pela internet estamos aqui novamente cultuando o nome do Senhor. Agradecemos a Ti, pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, é uma grande bênção estar com cada um de vocês. E hoje, então, vamos cantar aí alguns hinos. Colocarei aí para vocês hinos para nós podermos, então, entoar o nome e louvar o nome do nosso Deus. Confesso a vocês que acabei, na pressa, esquecendo de colocar o nosso versículo deste ano, mas eu vou ler aqui, que é Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu acabei não colocando aí na transmissão, mas não tem problema, eu posso ler para vocês, e aí nas próximas transmissões nós colocaremos o versículo deste ano. Espero que todos possam decorar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, Deus abençoe a sua palavra. Meus queridos, vamos então começar cantando alguns hinos. Como eu já lhes expliquei, pode ser que tenhamos alguns probleminhas aí na nossa transmissão, mas fiquem conosco. Se caso travar, se caso acontecer alguma coisa, por favor, persevere, esteja conosco aí, para que possamos então ter esse tempo cada quarta-feira e também nos domingos, nos cultos presenciais. Eu não estarei, mas a igreja estará aberta lá e sempre é uma grande bênção poder estar junto com os irmãos. Eu coloquei aí nos comentários, você pode colocar os seus pedidos de oração para que no final eu possa ler e todos nós possamos orar juntos, tá ok? Vou colocar então, vou dividir aqui a tela, deixe-me apenas colocar o hino para vocês. Vamos começar cantando então, número 98 do Cantor Cristão, Jesus Triunfou. Gosto muito, muito, muito desse hino. Nós vamos cantar alegres então, as 3 estrofes, Jesus Triunfou.
Esqueci o microfone desligado. Muito bem, meus irmãos. Primeiro hino cantamos aqui, Grande Bênção. E também eu quero agradecer a Deus antes de prosseguir para o próximo hino. Sei que muitos irmãos passaram a mudança de ano com seus familiares, alguns viajaram. E pelas notícias que temos recebido, todos estão bem. Deus tem guardado a todos e agradecemos muito a Deus por suas bênçãos sobre nossas vidas. Também agradecer a Deus pela vida da Helena, que completou 1 ano de vida ontem, filhinha do Oséias e Deise. Uma grande bênção que o Senhor deu a eles e também a nós, uma vez que também ela é parte de nossa família. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso próximo hino. Colocarei aí na sua tela, vamos cantar número 579, Olhando para Cristo. Vamos cantar alegres, 579, Olhando para Cristo. E depois, então, viremos com os avisos, 579, Olhando para Cristo.
bem, meus irmãos. Já cantamos então 2 hinos. Vou aqui colocar para vocês os avisos. Eu já lhes adianto que vocês aqui na transmissão estão vendo agora o ponteirinho do mouse aí. Geralmente nas transmissões lá da igreja, ele não aparece porque eu tenho uma televisão auxiliar e aqui eu estou apenas com o computador da igreja. Então por esse motivo aparece aí. Eu sei que às vezes é um pouco incômodo, porque qualquer coisa que eu faço vai aparecer para vocês aí, mas não tem problema, tá? Releva isso daí, porque, como eu disse, estamos, pela graça de Deus, conseguindo transmitir daqui de São Paulo. Meus irmãos, os avisos já são conhecidos. Se você é frequente nas nossas transmissões, sabe que temos os nossos cultos presenciais apenas nos domingos e nos domingos de manhã e domingos à noite. Já lhes adianto que o prefeito, o novo prefeito, ele mudou apenas a obrigatoriedade de horários para os cultos. Antigamente nós temos horário limite de 90 minutos, hoje já não existe. Então, o próximo pregador no domingo, que é o irmão Nelson, vai poder pregar aí por 3 horas, que não tem problema nenhum. Mas brincadeiras à parte, então foi essa a única recomendação que foi mudada ou foi alterada. No mais, permanecem normais, pelo menos enquanto estivermos aí em bandeira vermelha. Se porventura mudar para bandeira preta, os cultos poderão ser apenas transmitidos, mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Então, meus irmãos, os cultos presenciais eles continuarão, mesmo que eu e minha família não estamos na igreja. Tem lá o irmão Eduardo, a irmã Fernanda e os demais irmãos, o irmão Guilherme, a irmã Kimberly, Jason, Renata e tantos outros irmãos que estarão aí nos cultos regularmente, a igreja aberta, tendo a permissão das autoridades. Então teremos culto. E às quartas-feiras vocês sempre estarão comigo aqui para podermos então adorar juntos o nome do nosso Deus. Vocês sabem que as nossas transmissões, elas são às 9 da manhã, às 18 horas e também, como estamos fazendo hoje, às 20 horas nas quartas-feiras. Então, meus queridos, apenas para dar uma pequena explicação aí para vocês, conversando com os irmãos da diretoria da igreja, eu disse a eles que traria todo o equipamento aqui para São Paulo, justamente porque nós não sabemos se vai haver uma mudança de bandeiras aí em Porto Alegre ou na região de Porto Alegre, porque se caso for para a bandeira preta, o que eu particularmente acho que vai nesse mês de janeiro, por conta dos casos que hão de subir em virtude de festas e tudo mais de final de ano, então os cultos eles só poderiam ser transmitidos. Uma vez que eu tenho transmitido a maioria dos cultos, e o irmão Guilherme tem me auxiliado nos domingos, se for para fazer todo o culto, o irmão Guilherme teria a dificuldade, principalmente do seu trabalho. Então, por esse motivo, eu trouxe o equipamento aqui para São Paulo, para podermos estar juntos aqui nas quartas-feiras, mas também, se caso haver a necessidade de fazermos os cultos apenas online, poderemos, em respeito a cada um de vocês, poderemos continuar transmitindo, independente do lugar. Então, eu já disse para vocês, existem os ônus e o bônus da pandemia. Claro que tem muita coisa que nós devemos lamentar, mas outra coisa é que mesmo estando a muitos quilômetros de distância, ainda posso estar juntos de vocês aqui nas nossas transmissões, ok? Meus irmãos, eu já pedi para vocês colocarem seus pedidos de oração, mas agora eu gostaria que nós pudéssemos orar juntos, porque hoje a irmã Marta comunicou que o seu irmão Elias veio a falecer. Ela pediu na semana passada a oração por ele, que tinha tido AVC, estava internado na UTI, então, lamentavelmente, ele veio a óbito. E nesse momento eu quero orar com cada um de vocês, pela irmã Marta e pela família do seu irmão Elias, que veio a falecer. Então, por favor, me acompanhe nesse momento de oração. Pai querido, eu oro ao Senhor pela vida da nossa irmã Marta, que o Senhor console e conforte o seu coração, não só dela, mas também da família do seu irmão Elias, que lamentavelmente faleceu por conta de problemas de saúde. Oro por sua esposa, ó Deus, também, eventualmente pelos seus filhos, mas que o Senhor e o Santo Espírito consolem, conforte o coração dessas pessoas. E nesses momentos é necessário que nós cristãos possamos também aproveitar a oportunidade para anunciarmos a nossa esperança em Cristo. Nós sabemos que
A morte para o cristão é a porta para a eternidade, mas infelizmente para aqueles que não têm Cristo, eles sofrerão eternamente. Nós cremos que a Tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para todas as pessoas que estão nesse mundo, elas podem receber Cristo como Salvador, mas lamentavelmente nem todas fazem essa decisão. E a morte, ó Deus, é uma oportunidade para que aqueles que ainda estão aqui vivos possam refletir nas suas vidas, possam refletir no que será a sua eternidade. Quanto a nossa querida irmã Marta, então que também ela sinta-se consolada pelo Espírito Santo do Senhor e que cada um de nós possamos também levá-la em oração hoje e nos próximos dias. É o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos continuar orando por ela. Quero novamente colocar o nosso último hino. Vamos colocar aí, vamos cantar número 77 do Voz de Melodia, Os Passos do Justo. E depois o irmão Davi vai nos trazer o desafio da Palavra de Deus. Número 77 do Voz de Melodia, Os Passos do Justo. Muito bem, então, meus irmãos, é sempre bom cantarmos hinos ao nosso Deus. Então, o irmão Davi vai nos trazer a pregação da Palavra de Deus. E enquanto isso, você pode nos enviar os seus pedidos de oração, seja no grupo da igreja de WhatsApp ou até mesmo aqui nos comentários do Facebook. No final, então, eu lerei todos os pedidos de oração e colocarei em nosso mural nas nossas redes sociais. Então, nesse momento, vamos para o tempo da Palavra de Deus. E aí, depois, no finalzinho, então, eu volto
para ler os pedidos e despedir de cada um dos irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Jeremias, capítulo 4, de versos de 1 a 4. Jeremias 4, de 1 a 4. Farei a leitura da palavra do Senhor, Jeremias 4, de 1 a 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague por causa da sua malícia das vossas obras. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela vida, por essa oportunidade que temos, iniciando o ano, em oração, chegarmos na Tua presença, Deus, para agradecermos por tudo aquilo que Tu fez para conosco no ano que concluímos, e pedimos, ó Pai, a Tua orientação para esse ano de 2021, que cada um de nós possa buscar fazer aquilo que realmente Te agrada, conforme nós vamos ver nessa noite. Ó Deus, ajuda-nos a compreendermos a Tua palavra, praticarmos, vivermos de forma santa, para que Tu possa se agradar daquilo que nós fazemos para a Tua honra e para a Tua glória. Receba nossos pedidos de oração também, ó Deus, que estaremos encaminhando logo mais, e que a Tua vontade prevaleça sobre todas as coisas. Graças Te damos pela vida, pela comunhão que temos, pela saúde e pela salvação. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Plano Supremo do Cristianismo. Plano Supremo do Cristianismo. Esta mensagem, irmãos, ela é proveitosa tanto para crente como para incrédulo. Para o início de ano, uma mensagem desafiadora para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, para o salvo e para todo aquele que está nos ouvindo. Para quem busca na palavra do Senhor orientação, nós essa noite mostraremos através da mensagem que Jeremias trouxe ao povo de Israel, e vamos fazer uma aplicação para nós nos nossos dias, aquilo que Deus deseja que nós façamos para realmente praticarmos o supremo cristianismo. Jeremias 3,12 diz: vai, pois, e apregou estas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Então o clamor do profeta Jeremias para que o povo de Israel se voltasse a Deus. Israel deveria reconhecer a sua iniquidade, a sua rebelião que estava fazendo separação entre Israel e Deus. Caso Israel não aceitasse esse convite de se arrepender, se voltar para Deus, da parte de Deus haveria um julgamento. Deus estaria levando o povo ao cativeiro. O profeta Jeremias viveu nos últimos dias da nação decadente de Israel. Ele foi o profeta de Deus que Deus enviou para pregar ao reino do sul, ao povo de Judá, que era formado pelas tribos de Judá e Benjamim. Deus havia repetidamente advertido anteriormente a Israel e para que ela abandonasse o comportamento idólatra que apresentava diante de Deus. Mas Israel não quis ouvir, e Deus entregou Israel às 10 tribos, Deus separou as 12 tribos, entregou as 10 tribos, as tribos do norte, para o cativeiro nas mãos dos assírios. Então Deus enviou Jeremias para dar agora a Judá a última advertência antes de expulsá-los da terra, dizimando a nação e enviando a nação cativa a um rei pagão, Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Então Jeremias aqui está dando a última oportunidade que Deus demonstra da sua misericórdia para que se arrependesse. Então Jeremias sempre foi um homem fiel e temente a Deus.
ele foi chamado a dizer a Israel aquilo que Israel não queria ouvir, que era o seu pecado impenitente, e que Deus haveria se voltado contra eles e que traria um grande mal, estava preparando para removê-los daquela herança que Deus havia dado e levá-los para o cativeiro com um rei pagão, onde eles sofreriam nas mãos desse rei. Então o povo de Israel tornara-se tão endurecido pelos efeitos do pecado que não acreditou em Deus e Deus os entregou na mão dos assírios. E agora acontecia com Judá. Jeremias tentou por várias vezes, clamando em nome de Deus, e o povo não ouvia. Jeremias tentou fazer as pessoas entenderem que o problema de falta de crença não vinha de Deus, mas pela falta de confiança que o povo colocava em Deus, junto com a ausência de medo que levou o povo a rejeitar ao Senhor. Então a nação de Israel tinha colocado outros deuses em primeiro lugar, ao invés de colocar o Deus verdadeiro. Ao invés de servir a Deus, estavam servindo a deuses estranhos, ou seja, substituíram aquele Deus que havia libertado o povo do cativeiro do Egito, que havia feito os milagres, as pragas, que havia dividido as águas do mar para o povo passar em pé seco, que havia dividido as águas do Jordão. Tudo isso o povo havia esquecido, estava naquelas práticas que anteriormente eles haviam praticado lá no Egito. Então Jeremias recebeu de Deus a responsabilidade de entregar uma mensagem impopular, uma mensagem dura, mas uma mensagem convincente ao pecado que Israel praticava. Uma mensagem que traria uma angústia mental ao povo, além de fazê-los ser desprezado diante dos olhos de Deus. Então, Jeremias foi fiel à palavra do Senhor. Jeremias tinha um peso no coração. Jeremias foi conhecido por ser o profeta chorão. Por quê? Porque ele exortava o povo ao arrependimento e o povo não se arrependia. E ele chorava pelos pecados do povo. Judá fez pior do que Israel. Jeremias compara os habitantes de Judá com os de Israel. Apesar de Israel ter sido levado para o exílio, Deus estava dando a última oportunidade para Judá não sofrer as mesmas consequências e ir para o cativeiro da Babilônia. Então, Jeremias amava Judá, mas ele amava muito mais a Deus e fazer a vontade de Deus. Por isso que ele foi duro com o povo. Por mais doloroso que poderia parecer a posição de Jeremias, ele transmitiu a mensagem consistente de julgamento que o Senhor iria fazer com seu próprio povo. Jeremias foi obediente e disse aquilo que Judá deveria fazer para escapar do juízo do Senhor. Ele esperou, ele orou pela misericórdia de Deus sobre Judá, mas também ele confiou no mandado de Deus para ir e pregar, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é íntegro, mas também Deus julga o pecado que nós conhecemos e não queremos abandonar. É o que acontecia com o povo de Judá. Então nós devemos, irmãos, ficar como Jeremias, ao lado da palavra de Deus e confrontar as pessoas a respeito da sua condição espiritual, que eles estão separados eternamente de Deus e que eles precisam restabelecer a condição, e isso só através de Jesus Cristo. E também nós não podemos ter medo de confrontar irmãos da mesma fé que estão vivendo em pecado, sabem que estão vivendo em pecado e não querem abandonar o pecado. Nós somos responsáveis em adverti-los para que se voltem para Deus, para que não experimentem o juízo de Deus. Então Deus não tolera o pecado, seja no incrédulo como no crente. Por quê? Porque ele deseja que as pessoas vivam numa comunhão perfeita com Ele. E para isso não pode estar em pecado. Então reconhecer a vontade de Deus deve ser de grande importância na vida, seja do crente, seja do incrédulo.
porque nós não podemos andar após os nossos próprios desejos, confiar na nossa carne, mas nós devemos confiar em Deus, mas saber que a infinita sabedoria e o plano perfeito de Deus para a nossa vida não pode habitar o pecado junto de nós. E Deus fará o melhor para nós, fará o melhor para aqueles que confiam e esperam nele, mas nós precisamos também fazer a nossa parte nesse relacionamento com o Senhor. Então, tomando o povo de Israel como referência, nós vamos ver o plano supremo do cristianismo. O que exige o plano supremo do cristianismo? Primeiro, versículo 1, voltar para Deus. Ele diz ali no início do capítulo: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Então, uma promessa condicional da parte de Deus, apesar da situação pecaminosa de Judá. A condição era de voltar-se para Deus, ou seja, se houver arrependimento no teu coração, Judá, no coração do teu povo, para que as bênçãos possam ser derramadas sobre vocês, como minha nação, como nação escolhida, eu vou continuar abençoando vocês. Mas para isso, precisam voltar para mim. Versículo 1, se voltares para mim, volta para mim. E se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andares mais vagueando. Então, o povo estava longe de Deus. Se voltares para mim, o que Deus esperava que Israel fizesse? Que Israel tirasse todas as abominações, todos aqueles ídolos estranhos, tudo aquilo que eles faziam que era contrário ao culto ao único Deus verdadeiro. Então o povo andava vagueando, ele estava sem rumo. Não mais vagueando implica que Israel precisava arrepender-se, para que Deus não se afastasse mais e mais do povo como já estava afastado. Então Deus não se afastaria do povo se o povo se voltasse para Deus, se o povo colocasse a fé em Deus. Versículo 2, e jurares, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Se jurares, o que significa? Seja fiel à aliança que eu fiz com vocês, quer dizer, não jurar em nome de deuses estranhos, não buscar deuses estranhos, busque a mim, busque a verdade, busque o juízo, busque a justiça, o único Deus. Como vive o Senhor, ele vive em verdade, ele vive em justiça, ele vive na retidão. Assim que o povo de Deus deve viver, assim que Deus queria que o povo de Judá vivesse. São os padrões de Deus para o seu povo, não os padrões desses deuses estranhos, não os padrões do mundo egípcio, mas o padrão de Deus. São padrões pelos quais todo o povo, desde o rei até o mais baixo cargo entre o povo, o escravo, precisava andar dentro dos padrões de Deus. Senão ele seria julgado, todos, ninguém escaparia do juízo. Deus pede ao povo que se volte para ele e busque a verdade, a justiça, a retidão. Assim Deus poderá voltar-se para o povo. Então, primeiro, volte-se para Deus para que o Deus possa se voltar para ti. Deve ser uma característica do crente, do descrente, de todo aquele buscar a Deus para poder ter comunhão com Deus. Antes de Cristo nascer, então, o profeta Jeremias escreveu sobre o plano supremo que a pessoa deve ter em sua vida, voltar-se para Deus. Então, alguém pode dizer, tu precisas de uma igreja, uma religião. Tu estás firme numa igreja? Deus tem algo mais elevado do que tu estares firmes numa igreja. Se voltar para Deus, volte-se para Deus. Dizer que está firme na igreja é muito superficial. É possível voltar-se para a igreja, mas não estar com Cristo. Então aquele que está em Cristo, ele está na igreja. A palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Volte-se para Cristo e ele, mudando a tua vida, tu estarás com Deus. Estar em Cristo é consequentemente estar na igreja. É reflexo de alguém que está no Senhor. Por quê? Porque vai buscar as coisas que agradam a Deus. E Deus
através de Jesus Cristo, instituiu a igreja para que nós possamos ali adorar a Deus verdadeiramente, termos comunhão uns com os outros. Então estar na igreja não é suficientemente, mas estar no Senhor é o que Deus pede de nós. Atos 11, 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Versículos 21 e 22 do mesmo capítulo 11, e a mão do Senhor era com eles. O grande número creu de pessoas e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então toda pessoa, na época da igreja primitiva, quando a palavra era pregada, chegava para ouvir a mensagem, se convertia, ela automaticamente era orientada a permanecer no Senhor, é o que diz o versículo 23 do capítulo 11 de Atos. Exortou que permanecesse no Senhor. Então Barnabé discipulava a pessoa, mostrava a pessoa como ela poderia se manter no Senhor. Por quê? Porque se a decisão é verdadeira, ela vai ter prazer em ficar no Senhor, em voltar-se para Cristo. A igreja de Antioquia, então, ela nasceu e cresceu porque tinha pessoas que se voltaram verdadeiramente para Deus, mas havia pessoas que orientavam, e uma delas era Barnabé. Permaneça firme no Senhor, é o que ele dizia e pregava também. Então a igreja pode ter incrédulos, mas que não estão firmes no Senhor. Vide várias igrejas que pregam, dizem pregar a palavra de Deus, mas pregam um falso evangelho. Há pessoas firmes nessa igreja. Vide o catolicismo, quantas pessoas fiéis, muitas vezes mais fiéis que até os próprios crentes, firmes na igreja, mas não no Senhor. Quem está firme no Senhor é diferenciado por sua atitude. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Fique firme no Senhor, o plano supremo do cristianismo. Muitos não estão firmes no Senhor e nem na igreja. Permanecer no Senhor até que Ele venha. Esse é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o mandamento que Ele deu para nós. E o cristianismo deve mostrar essa firmeza no Senhor ao mundo, para que o mundo possa ver a diferença do que é servir a Deus. Versículo 1, volte para mim, Deus está dizendo. Clama, Jeremias, ao povo rebelde para que abandone a sua malícia, abandone o pecado. Jeremias 3,10, ele diz, e contudo, apesar de tudo isso, a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente diz o Senhor. Então não podemos andar em falsidade. Desde Adão até o dia de hoje, a mensagem que nós devemos pregar é: volte-se para o Senhor. É o que a humanidade precisa ouvir. Não andeis vagueando, ele fala no versículo 1. O que é vaguear? Vaguear é andar sem destino, sem um rumo estabelecido, perambulando. Vagar. Volte-se para Deus. Não ande de forma fingida, oscilante. Não fique vagueando à toa por aí. Não fique perdido, andando em círculos. Não dê volta ao mundo. Mantenha o rumo servindo a Deus. Tenha compromisso com Deus. Qualquer problema que ocorre, muitas vezes a pessoa se afasta de Deus. Por quê? Porque não está firmado nos propósitos de Deus. Volte-se para o Senhor. Versículo 1. Tirar as abominações. Quantas coisas Deus considera abomináveis? Existem muitas coisas, muitas, e nós vamos ver rapidamente 3 coisas que Deus, aos olhos de Deus, é nojento, as abominações que muitas vezes nós praticamos. Por quê? Porque andamos vagueando, não nos voltamos para o Senhor. Provérbios 6, 16 e 19. Lá ele fala de 7 coisas. Ele diz assim, 16 a 19 de Provérbios 6. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. De todas essas 7, eu quero destacar o que Deus abomina: língua. Abomina o Senhor. Língua falsa. A língua é um fogo e tem poder de destruir. Assim a língua tem destruído comunhão de muitos, tem destruído igrejas, tem semeado contendas, como diz o próprio versículo, e Deus odeia o que semeia contendas entre irmãos.
Tiago 3, 5 e 6 diz assim também: a língua é um pequeno membro, mas se vangloria de tão grandes coisas que faz, mas ela é que semeia as contendas, ela é que incendeia os relacionamentos e cria o atrito. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Deus odeia língua mentirosa. Outra coisa que Deus odeia, Provérbios 28, 9: o que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então é abominável perante Deus aquele que se desvia de ouvir a lei do Senhor. Ele anda vagueando, não remove as abominações de sua vida e não quer ouvir quando Deus exorta, assim como não queria ouvir o povo de Judá. Deus não vai ouvir a nossa oração se nós não retirarmos aquilo que não agrada ao Senhor. É abominável aquele que não ouve e pratica a santidade, anda vagueando. A nossa oração não vai chegar nunca a Deus se nós chegarmos na presença de Deus com pecado. Precisamos primeiro confessar o nosso pecado para que o Senhor perdoe. Nós abandonando o pecado, nós vamos restabelecer a comunhão com o Senhor, porque confessamos o pecado. Aí Deus vai ouvir a nossa oração. Muitos dizem: eu vou orar ao Senhor, mas se não tem Cristo como Salvador, a tua oração é abominável diante de Deus. Precisa passar por Cristo para que Deus possa ouvir a tua oração. E o primeiro passo é reconhecer Ele como Salvador. Isaías 1:3: não tragais mais ofertas de balde, incenso é para mim abominação, e também as vossas festas de lua nova, sábados e convocação das congregações. Não suporto iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. É abominável perante o Senhor e Ele não suporta a iniquidade. É repugnante quando nós nos ajuntamos para cultuar a Deus e temos pecado no nosso meio. Isso é repugnante para o Senhor. Confesse o pecado, ajunte-se para cultuar a Deus. Ajuntamento solene sem pecado, em santidade. Então, para termos rumo à nossa vida, nós traçamos metas, nós colocamos alvos. Será que na nossa meta, no nosso alvo, está remover tudo aquilo que separa da comunhão com Deus? Remover as abominações? Estar no Senhor firme deve ser o nosso alvo, e para isso não pode ter abominação. Então é um grande ensino, um tremendo desafio ao povo de Judá e também a nós crentes. O plano supremo do cristianismo: em primeiro lugar, voltar-se para Deus, retire as abominações. E em segundo lugar, o projeto de Deus, o plano supremo do cristianismo, versículo 3, ele diz: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinho. Campo de lavoura, lavrar um campo novo. Aos homens de Judá e de Jerusalém, o Senhor queria um terreno pronto para que a semente fosse jogada e semeada e que desse fruto. Ou seja, não fosse desperdiçada nem a semente, nem o tempo daquele que plantou. Como é lamentável quando semeamos entre espinhos. Israel precisava de um novo campo no qual lançar as sementes da fidelidade. Seria o afastamento radical do pecado da idolatria. O que quer dizer isso? Deus, na realidade, através de Jesus Cristo, Ele sempre usou parábolas, as coisas naturais, as coisas materiais conhecidas do ser humano, para trazer lições espirituais. E aqui traz a lição espiritual para o povo de Israel e de Judá e traz para nós. Deus usou algo conhecido para ensinar algo desconhecido. Lições espirituais. Assim como se usou o filho pródigo, como ele usou o joio e o trigo, Deus usa parábolas, mas para trazer exortações espirituais, um propósito para atingir as nossas vidas, porque é mais simples de nós entendermos a palavra de Deus. Então, estamos iniciando um ano novo. Nós não precisamos, para esse ano que está se avizinhando aí, nós não precisamos ir buscar búzios, adivinhos, jogar carta. A nossa vida não depende disso. Não só a vida, ela deve estar na mão de Deus nesse ano todo, mas nós devemos permitir que Ele, através da sua palavra, que é semeada no nosso coração, produza frutos através da nossa vida. Deus é o Deus das novidades. Lá em João capítulo 3, Jesus Cristo ensina Nicodemos sobre o nascer de novo, e ele explica o que é necessário para nascer de novo.
é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então tem um ensinamento para a vida. Salmo 41:3, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e deu de um charco de lodo. Pôs meus pés sobre uma rocha firme. Ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos temerão e confiarão no Senhor. Isso é nascer de novo. É aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, é o que o salmista está falando. O Senhor tira o pecador da sua vida de lamaçal e coloca na rocha firme, que é Jesus Cristo, a rocha que vai nos conduzir até a eternidade. Dá um cântico novo, ou seja, dá um novo sentido para a nossa vida. Então nós, como salvos em Cristo Jesus, nesse ano, temos que ter um sentido na nossa vida de santidade. E aquele que não tem Jesus Cristo precisa nascer de novo, precisa pôr os pés na rocha firme, que é Jesus Cristo. Ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ezequiel 11:19, e lhe darei um mesmo coração e um espírito, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um novo coração, um coração de carne, um novo espírito, um novo nascimento. Atos 5, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então o anjo insistiu para que pregassem a mensagem completa da vida eterna, de uma nova vida. Salmo 51:10, salmista Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um coração puro. Então é o Deus das novidades. Inicie o ano, se tu ainda não tens Jesus Cristo como Salvador, numa nova vida. Deus quer transformar o teu coração. E nós, como crentes, precisamos permitir que a palavra de Deus mude aquilo que ainda não foi transformado por causa que o pecado está impedindo. Devemos estar nos propósitos de Deus. E o propósito de Deus para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador é aceitar a salvação em Cristo. E para nós crentes é, nesse ano, andarmos em novidade de vida. Remova tudo que não agrada a Deus, renove o espírito inabalável, ande com o Senhor nesse ano de 2021, seja melhor do que já foi no ano de 2020. O pensador disse, leva tempo para ficar jovem. A nossa cabeça funciona assim, irmãos, leva tempo para envelhecer. Quantas pessoas passam pela vida cristã, vão envelhecendo na idade e o espírito fica no mesmo. Perdem o vigor físico, mas continuam jovens no entendimento espiritual. Não têm força para suportar a fadiga de um ano inteiro. Por quê? Porque não crescem. O seu coração não é um campo fértil para que a semente seja jogada e dê crescimento. Envelhece como crente, mas não amadurecem espiritualmente, não têm entusiasmo, não fazem as coisas, não evangelizam, não testemunham. Por quê? Porque continuam como jovens. Nasceram de novo, sim, mas não cresceram espiritualmente. Precisa permitir que a palavra de Deus faça a transformação dia a dia para que nós possamos ser úteis. Renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Deve ser o nosso desejo. A nossa fé não pode envelhecer, irmãos. A nossa fé, ela amadurece, ela não envelhece. Nós envelhecemos fisicamente, mas nós não podemos perder o ânimo, nós não podemos perder de vista o auxílio do Senhor para nos mantermos inabaláveis nesse ano de 2021. Deus é um Deus de novidade e através da sua palavra, dia a dia, Ele renova as nossas forças, Ele renova o nosso entendimento para que nós possamos produzir fruto. Renova em mim, Senhor, esse espírito inabalável. Deve ser o meu desejo, deve ser o teu desejo. O campo novo. Por quê? Porque entre espinhos não dá para frutificar, não dá para crescer, não cresce, não se desenvolve. Por quê? Porque o espinho vai sufocar, o espinho não vai permitir que amadureça. Lá em Mateus 13:22, quando Jesus Cristo fala da parábola do semeador, ele fala das sementes que estão jogadas, a semente no caminho, e depois ele diz a semente que foi jogada entre os espinhos. E o semeador jogou ela entre os espinhos.
E ele compara que é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Lavrai um campo novo, um campo onde a semente seja semeada e não semente entre os espinhos. Por quê? Porque será perdido o esforço, será perdida a semente, será perdida a esperança, será perdida a vida, porque não vai produzir fruto. Tudo perdido. Por quê? Porque o coração não estava pronto para receber a semente e germinar e produzir frutos. Não há compensação nenhuma pelo esforço. Por isso que nós precisamos semear ou permitir que nosso coração receba a semente viva e ela possa brotar. Não pode ser entre espinhos. As coisas desse mundo não podem sufocar a palavra de Deus no nosso coração. Campo novo, pois a vida cristã deve ser esse ambiente, novos horizontes, nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Sulcar, preparar a terra, semear para crescer, para dar fruto, para que o ciclo possa ser renovável. Haverá esforço e haverá trabalho com resultado. A pessoa na igreja, muitas vezes, está firme, mas muitas vezes na sua vida fora da igreja é um caos. Por quê? Porque não produz frutos. Tem problemas de relacionamento em casa, tem problemas com os filhos, tem problemas no trabalho, tem problemas de desespero. Por quê? Porque a semente que é semeada com a pregação da palavra de Deus, ou quando ele abre a palavra para ler na sua própria casa, não produz. Por quê? Porque o coração, quando cai no seu coração a semente, os espinhos bloqueiam e não permite que cresça, sufoca e não dá fruto, porque está cuidando de coisas passageiras e não cuidando das coisas de Deus. Por quê? Porque não se voltou para Deus. Então a pessoa não tem ânimo, não faz nada, não evangeliza, não é um bom testemunho, não anda em santidade. Semeado entre espinhos, não dará fruto. Então, as pessoas não podem alimentar mágoas, amarguras nos relacionamentos entre incrédulos e com os irmãos. Por quê? Porque não vai colher, não vai ter nada de proveitoso. Uma vida vazia. Não permita isso na tua vida, irmão. Que eu também não permita isso. Que nós possamos permitir que a palavra de Deus faça a obra em nosso coração, para que possa produzir fruto. E aquele que não tem a Cristo como Salvador, que possa permitir que a palavra seja semeada, produza o fruto, que os cuidados do mundo não sufoquem para que possa dar resultado. Lavrai em campo novo para abastecer celeiros espirituais no céu. Então o plano supremo do cristianismo, voltar-se primeiro para Deus, retire as abominações. Segundo, lavrar em campo novo, o Deus da novidade, a vida nova. E por último, em terceiro lugar, circuncidar o coração, versículo 4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não tenha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. A circuncisão para Judá não poderia ser apenas exterior na aparência, mas teria que ser verdadeira, profunda, real, dentro do coração, dentro da pessoa. Os sinais exteriores de que o povo pertencia ao Senhor só tinham valor se correspondesse com a realidade exterior, ou seja, um testemunho de depender de Deus. Então é uma advertência poderosa de Jeremias a respeito do julgamento de Deus sobre o povo de Judá. E ele apresenta a ilustração de um fogo consumidor se o povo não se arrependesse, se o povo não circuncidasse seu coração verdadeiramente. Se o povo continuasse na sua malícia, seria destruído. Volte-se para Deus, lavre um campo novo, circunde o teu coração. O judeu era obrigado a circuncidar o prepúcio do macho que nascesse até o 8º dia, como parte da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão. Gênesis 17, 10 e 11. Este é meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de concerto entre mim e vós. O que o Senhor deseja com circuncidar o coração, que ele fala aqui no versículo 4? Que a aliança entre Abraão
e o povo de Israel, a circuncisão deveria ser a marca do concerto, que identificaria o povo de Deus. Mas, para tanto, precisava existir um comportamento digno de um povo separado, ou seja, andar em santidade. Porque não adiantava circuncidar o prepúcio do macho para mostrar a aliança se não havia uma vida de santidade. Então, aqui no nosso texto de Jeremias, Deus diz para circuncidar não o prepúcio do nosso coração, da nossa carne, mas do nosso coração. Ou seja, tem que ser profundo. É o sinal de que o meu coração, que o teu coração está nas mãos de Deus. Mateus 15, 19, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É do coração que vem o pecado. Então o coração que está circuncidado, que está na mão de Deus, verdadeiramente que foi transformado, essas coisas, esses maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, tudo que é abominável diante de Deus não vai ser visto na minha e na sua vida. Se volte para Deus, volte para mim, o Senhor está dizendo, e isso passa por um coração transformado verdadeiramente, um coração que recebeu a palavra, um coração que foi verdadeiramente circuncidado. Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu o que é exteriormente, mas sim, nem é em circuncisão a quem é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, quando Deus verdadeiramente transforma o coração da pessoa, esse coração fica circuncidado, ou seja, recebe a presença do Espírito de Deus e aí passa a viver de forma com que possa, com seus atos, suas atitudes, demonstrar que realmente houve uma transformação interna e externamente ele vai mostrar. Então, ser um crente verdadeiro não é só assistir os cultos pela internet, não é só vir à igreja, sentar nos bancos e dizer que eu pertenço à Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza. A aparência não adianta, mas um filho verdadeiramente transformado pelo sangue de Cristo, ele vai mostrar interiormente a transformação com as suas atitudes externas. No espírito ele vai viver em forma santa, não só porque está mostrando exteriormente, mas porque dentro do seu coração houve uma mudança. Vai usar a palavra de Deus dia a dia para se aperfeiçoar de forma a glorificar a Deus com a sua vida. Vai vir para o culto, vai cantar, vai louvar a Deus com todo o coração e mostrar que verdadeiramente a vida que ele vive fora da igreja, ele é compatível com o que ele está fazendo ali dentro da igreja. Por quê? Porque vem de um coração circuncidado, transformado, vem do âmago da sua alma. Devemos honrar a Deus, irmãos, por sermos chamados povo de Deus, crentes, porque somos transformados pelo sangue de Cristo. Então eu não estou na igreja, eu estou no Senhor, por isso que eu estou aqui adorando a Deus ou assistindo a mensagem através da internet nesses tempos de pandemia. Então uma vida de santidade, uma vida em que a vontade de Deus está em primeiro lugar, o desejo de servir a Deus sobre todas as coisas vai ser manifestado quando o nosso coração realmente for transformado, circuncidado. É isso que Deus está falando, circuncidai vossos corações. Quem está no Senhor pode dizer que está na igreja, tem um coração transformado. Então o supremo plano do cristianismo, voltar para Deus, retire as abominações, lavrar em campo novo, o Deus das novidades, o Deus da vida nova, e circuncidar o coração, viver em santidade e não por aparências, ser realmente um verdadeiro cristão. O meu apelo nessa noite dirige-se primeiro para aquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Não pode ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque tu não é povo de Deus. Não nasceu de novo. Não tem o coração circuncidado, não tem o coração transformado. Precisa primeiro voltar-se para Deus,
abandonar as abominações, reconhecer Jesus Cristo como seu verdadeiro Salvador, ter um coração transformado, ser um filho de Deus, uma nova criatura. Entre esse ano é o meu apelo, com a tua vida transformada, mudada, impactada pelo sangue de Jesus Cristo. E assim tenha o teu nome escrito no livro da vida eternamente. Não sabemos se vamos chegar no final do ano, mas uma coisa sabemos quando temos a salvação em Cristo, que o nosso caminho está na mão do Senhor. E se Ele nos levar, estaremos eternamente na presença do Senhor. Ou se Jesus Cristo voltar para buscar aquele que já crê nele, tu estarás presente na presença do Senhor. O meu apelo é para que tu possa crer em Cristo como Salvador. Romanos 10, 9 e 10 diz: a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou do morto, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é no coração, é a transformação. Meu convite é para que tu nos procure. Procure pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone da igreja, e nós poderemos te mostrar à luz da palavra de Deus como tu pode ser uma nova criatura, como tu pode ter esse coração transformado. Meu apelo é que tu não inicie esse ano com essa incerteza. Crê em Jesus Cristo como Salvador, tenha o teu nome escrito no livro da vida, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nos procure e nós poderemos te ajudar. E ao crente, a mim e ao irmão que me assiste, o apelo é para que nós possamos produzir frutos. Se tu está afastado do Senhor, meu apelo é para que tu volte ao Senhor. Retire as abominações, cumpra 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda iniquidade. Mas para isso precisa nós confessar. Ande este ano nos propósitos do Senhor, se tu não tem andado. E nós que já estamos firmes nos propósitos do Senhor, que nós possamos andar em novidade de vida, mostrar com a nossa vida aquilo que realmente foi feito no nosso coração, que o nosso coração é circuncidado, é transformado pelo sangue de Cristo. Mostre realmente essa transformação no relacionamento no trabalho, nas suas relações com os vizinhos, em teu dia a dia, para que Deus possa ser glorificado com a tua vida. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que nós possamos, nesse ano de 2021, vivermos de forma santa, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te damos graça pela Tua Palavra. Obrigado, a Deus, porque nós pudemos iniciar o ano em comunhão com os irmãos, que Tu possa nos proteger nessa jornada de 2021, que o nosso coração possa ser um coração propenso a receber a exortação da Tua Palavra, praticarmos, ó Deus, as verdades na nossa vida, estarmos voltados para a Tua vontade, vivermos uma vida de santidade. Ajuda-nos a fazer aquilo, ó Deus, que possa manifestar Cristo com o nosso testemunho, no nosso relacionamento com as pessoas, alertando a necessidade que tem de salvação, ó Deus, e que não venhamos, ó Deus, a pecar contra Ti, mas reconhecer nosso pecado e viver uma vida que realmente seja aguardando o retorno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo que Tu tem feito para conosco. Abençoe também aqueles que não têm a Cristo como Salvador, que ouviram a mensagem nessa noite, ó Deus, que Tu possa tocar profundamente, transformar esses corações, que eles possam reconhecer a Cristo como Salvador, a necessidade de um novo nascimento, uma vida com novos ideais, perspectivas, ó Deus, e que Tu possa fazer a obra em cada coração. Obrigado pela comunhão que temos, pela vida, nos abençoe nesse ano e que possamos viver em espírito e verdade. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Muito bem, meus irmãos. Grande desafio que nós tivemos do irmão Davi e que realmente nossa vida neste ano, meus irmãos, possa refletir a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler então a todos vocês os pedidos de oração que já foram feitos. Começarei aqui então com os pedidos que estão aqui no grupo do Facebook da nossa igreja. Então a dona Gessi pede oração por salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela e da Luísa, harmonia familiar, sabedoria e correção nas decisões, equilíbrio financeiro e profissional dos seus filhos e recuperação das perdas ocasionadas pela pandemia. A dona Ângela
pede oração por sua família, bem como o conforto espiritual da irmã Marta pela perda de seu irmão Elias. Dona Gessi pede também pela saúde do Rodrigo por problema cardíaco. O Ayrton pede oração pela saúde da Ângela, Giovana e do Roque. Dona Alaide, Dona Lalinha, pede oração por sua amiga Isabel, que passou muito mal, mas ninguém consegue levar ela no médico, no hospital, porque ela tem trauma. Ela ainda diz que é uma situação difícil e pede oração por Roseli, que teve princípio de infarto. Dona Leila pede oração por sua amiga Regiane, que está na UTI com Covid, por sua saúde e também da sua irmã Miriam. Agradecimento pelo cuidado e proteção de Deus com sua família. A Tamires pede por sua saúde e também dos seus familiares e o retorno dela a Porto Alegre semana que vem. Saúde e fortalecimento em Cristo para sua avó Laureci. Dona Angelita pede oração pelo retorno da praia para casa, pela sua mãe Laureci e seu irmão Jovair e pela sua família. Salvação, esses pedidos são por salvação em Cristo, também pelo seu filho Samuel e nora Natiele. Dona Beth pede oração por sua saúde, por capacitação e sabedoria ao irmão Júlio na nova função desempenhada no trabalho, pela salvação dos amigos e familiares e pela edificação da fé nossa e dos irmãos em Cristo. Dona Marta pede oração para consolo de Antônia, a esposa do Elias, e também por saúde, pois ela está doente. Ela pede pela Jéssica e os filhos dele, pelo consolo e os familiares do Elias que faleceu. Bem, vamos também orar pela irmã Marta. Aqui no grupo da igreja, Dona Eida pede oração por sua família. O Emanuel também pede oração pelo seu pai, que teve dores fortes na hérnia essa semana, salvação dos seus familiares, pelo crescimento espiritual e cumprimento do plano de Deus em sua vida. Também ele diz que neste ano de 2021, todos nós salvos em Cristo, estejamos mais perto de Deus do que nos anos passados. Dona Judite pede oração por salvação de sua família e amigos e gratidão. Muito bem, meus irmãos, então são os pedidos de oração que foram colocados aqui nas nossas redes sociais. Se porventura você tem algum pedido, coloque que nós vamos orar e também colocar no nosso mural de oração. Então, muito obrigado por sua audiência conosco essa noite. Deus nos permitindo, estaremos aqui juntos mesmo em nosso tempo com a família aqui em São Paulo. Agradeço mais uma vez por suas orações, Deus nos cuidou e também que o Senhor nos proteja e nos guarde aqui no tempo de descanso. Tudo bem, meus irmãos? Então, muito obrigado por estarem conosco. Esse foi o meu celular que eu esqueci de tirar do silencioso, mas muito obrigado por cada um de vocês estarem conosco. Grande privilégio podermos juntos adorar o nome do nosso Deus. Então, vamos encerrar o nosso tempo juntos. Os irmãos terão aí um hino para, mais uma vez, ouvirem e adorarem o nome do Senhor. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus, um bom resto de semana e domingo, então, a nossa transmissão. Se caso você está em Porto Alegre, compareça no culto, vai ser uma grande bênção. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estávamos presos nas trevas, caminhando rumo à perdição. Pelas sendas hardis como algemas, prosseguíamos na escuridão. Nada em nós poderia salvar-nos, todo esforço seria em vão. Só o Pai poderia levar-nos e o fez
no seu reino.